Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a nuestra clase de língua espanhola. Tudo bem, sexto ano? Vamos lá para a nossa aula de língua espanhola. Vamos começar aqui falando sobre os verbos reflexivos no presente do indicativo. Bom, eu peço que vocês peguem o livro e abram na página 76, ok? Vamos lá? Bom, na página 76, vocês verão aí os verbos reflexivos no presente do indicativo. Acabamos de ver, na semana passada, na semana 20, sobre alguns verbos, são ações que nós fazemos no nosso dia a dia, tais como pentear-se, vestir-se. Não foi isso? Eu até mostrei para vocês, eu até consegui passar para vocês que em espanhol nós não temos, não usamos o hífen, E esse ser que nós usamos, esse pronome que nós usamos, junto com esses verbos, no caso, os exemplos que eu dei para vocês, que é vestir-se e peinar-se, por exemplo, eles usam esse ser junto ao verbo, formando uma só palavra. Olha só, agora vamos observar tudo isso detalhadamente e vamos identificar o que são verbos reflexivos. Porque eu estou mencionando para vocês os dois exemplos anteriores. Vou até voltar aqui para mostrar. Os exemplos que eu me referi agora há pouco foram esses aqui. Peinar-se, não foi isso? Vestir-se, são verbos que eu utilizo com um pronome aqui, olha, juntinho dele, sem inclusive separação por hífen, que não existe, repito, em espanhol, ok? Então, vocês vão observar que essas ações, como peinar-se, vestir-se, vamos voltar aqui que tem outros exemplos, sentar-se, duchar-se, são ações que as pessoas, que nós, no caso, nós executamos, e recebemos essa ação. Nós mesmos fazemos essas ações e recebemos também essa ação que nós produzimos. Mas como assim, professora? Olha o exemplo aqui de sentar-se. Quando eu falo sentar-se, a própria pessoa, ela se sentou. Ela sentou a si mesma, certo? Então, foi uma ação que ela produziu, a ação de sentar, e ela recebeu essa ação, a ação de se sentar. Olha a questão do duchar-se aqui. O duchar-se, por exemplo, duchar-se é tomar banho, certo? Então, ela toma banho, ela mesma executa uma ação que ela produziu. Ela é que toma o seu próprio banho. Vocês estão conseguindo compreender o que é uma ação que se pratica e se recebe ao mesmo tempo? Ela pratica a ação de tomar banho e recebe a ação de tomar banho. É quando a pessoa, ela pratica e recebe ao mesmo tempo uma ação. Olha aqui o outro caso. O caso de se pentear. No caso em espanhol é peinar-se, certo? Olha só, a própria pessoa, personagem aqui, que é uma menina, ela se penteia, certo? Ela penteia o próprio cabelo. Ninguém faz isso por ela. Ela mesma é que pratica essa ação. Então, a ação de pentear-se, ela produz, ela pratica a ação e ela recebe a ação, porque ela faz com ela mesma. Olha aqui de vestir-se. Ninguém está vestindo esse rapaz, tá? Ele mesmo está se vestindo. Então, ele pratica e recebe a ação. Estão compreendendo como acontece isso? Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque isso vai acontecer com esses verbos reflexivos. Então, o que são verbos reflexivos? Vocês vão pensar assim, Quando vocês estão se olhando no espelho, a imagem de vocês não se reflete e vocês conseguem ver
a sua própria imagem no espelho? É exatamente o que acontece com esses verbos. São verbos que nós praticamos e recebemos a ação ao mesmo tempo. Eu pratico uma ação e eu recebo essa ação de volta. Olha aqui o caso de peinar-se, que eu acabei de mostrar. Divorciar-se é divorciar-se em português. Eu mesma que me divorcio. Eu mesma, esse aqui afeitar-se, significa se barbear, tá? Então, a pessoa quando vai se barbear, ela mesma vai se barbear. Ela pratica a ação e recebe a ação, certo? Lavar-se. Aqui não é muito comum nós usarmos esse verbo como uma ação reflexiva, né? Mas, lavando a si mesmo, tá? É como se fosse essa tradução. Sentar-se. Mesma coisa. Nós mesmos praticamos e recebemos a ação porque nós mesmos é que nos sentamos. Ocupar-se. Casar-se, por exemplo, tá? Eu me caso com alguém, tá? É uma ação que eu pratico e eu recebo. Levantar-se. Pela manhã, quando nós nos levantamos da cama, nós mesmos estamos praticando a ação de se levantar, certo, gente? Acostar-se significa deitar-se. Vocês vão anotar aí depois, tá? Vestir-se, a ação de se vestir. Despertar-se, a ação de se despertar. Retirar-se. Então, gente, é a ação de se retirar. Chamar-se é a ação de se chamar. Banhar-se, a ação de tomar banho, tá? Quedar-se é ficar, ok? Também não é um verbo muito comum de nós usarmos como reflexivo, tá? Nós não usamos muito ficar-se, né? Reunir-se, esse aqui é muito comum. Perder-se também. E duchar-se, que é tomar banho, que eu já mostrei para vocês. Agora, o que esses verbos reflexivos, eles têm em comum aqui? Primeiro passo, que todos eles são ações que nós praticamos e recebemos, certo? Ótimo! E tem uma outra observação que vocês já conseguiram contemplar aí, ó, que todos eles vão ser finalizados com esse pronome ser. Olha aqui. Reparem que todos eles terminam com esse ser. Esse ser, gente, não faz parte do verbo, somente porque são reflexivos, porque eles são pronomes que estão juntos ao verbo, para indicar que nós estamos diante de verbos reflexivos, tá? O verbo aqui, de fato, é peinar, divorciar, afeitar, lavar, sentar, ocupar, casar e aí por diante, ok? Tudo bem, até aqui ficou claro para vocês? Agora, outra observação importante. Nós vamos começar agora a conjugar esses verbos, tá? Vamos conjugar no presente do indicativo. Assim como em português o presente nos remete a algo que está acontecendo naquele momento, não é isso? Uma ação que está acontecendo naquele dado momento em que estamos falando. Então, também isso vai acontecer em espanhol, tá? O presente do indicativo, ele se assemelha muito ao tempo presente do indicativo da língua espanhola. Sendo que, como esses verbos são reflexivos, vão ter só uma informação importante que eu preciso passar. Primeiro, nós vamos olhar para cá agora, ó. Vamos lembrar quais são os pronomes pessoais do caso reto em português. Em espanhol, são os pronombres sujeto, tá? Pronombres personales sujeto, porque eles fazem parte do sujeito, não é isso? Eles são os sujeitos da oração. Ó, vamos lembrar? Yo. Podem até repetir, ok? Desculpem. Tu, él, ella, usted. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes. Tranquilo?
yo, tú, él, ellos, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Agora, até aqui, vocês já aprenderam que todos os verbos vão ser conjugados em uma pessoa determinada. Pode ser eu, tu, ele, ela, o senhor e a senhora, nós, vós, eles, elas, senhores e senhoras. Até aqui todo mundo já lembra, certo? Agora, como conjugar esses verbos aqui no presente do indicativo? Olha, a nossa primeira referência é a língua portuguesa. Então, você vai pegar e vai pensar agora, tá? Assim como em português, você vai conjugar em espanhol. É da mesma forma, professora? É. Em relação ao presente do indicativo, vocês vão observar que tem as mesmas terminações. Eles se parecem muito ao português, tá? Professora, não existe o verbo duchar. Tudo bem, não existe. Mas se existisse, tá? Digamos que existisse o verbo duchar. Eu vou até colocar ele aqui para vocês. Ó, vamos supor, tá? O verbo duchar. Opa. Ó, o verbo é duchar. Só que ele não é só duchar. Porque como ele é uma ação que eu pratico e recebo, ele será duchar-se, tá? Então, tá bom. Só que nós vamos pensar só até o duchar, tá? Só até aqui, ó. Que é o verbo de fato, no infinitivo, tá bom? Se fosse em português, eu ducho, tu duchas. Não seria assim? Seria. Então, vamos pensar, tá? Nas terminações do português, nós vamos perceber que vai ser igualzinha. Olha que legal, ó. Yo ducho, tú duchas, él ducha, nosotros duchamos, vosotros ducháis, ellos ducham. Qual foi a diferença? A diferença é que terminamos em N. Deixa eu só sublinhar aqui, porque isso é importante mencionar, tá? Ó, nós temos aqui em N, a terceira pessoa do plural, sempre vai terminar com N e nunca com M, como é em português, tá? Esse também se parece muito, tá? Bastante. As demais pessoas são idênticas, tá? Então, ducho, duchas, ducha. Duchamos, duchais e ducho. Lembrando que o CH tem o som de tche, tá? Por isso a tia não tá falando ducho, duchas, ducha, não. Ducho, duchas, ducha, duchamos, duchais, ducham, porque o CH tem um sonzinho do tche, ok? Lembraram? Agora, vocês estão reparando que ele está acompanhando um pronomezinho aqui ao lado dele, antes, né? Antecedendo ao verbo, a conjugação verbal? Pois é. O que isso quer dizer, professora? Isso aqui só vai acontecer porque nós estamos diante de um verbo reflexivo. Um verbo que terminou com esse pronome ser. E é um verbo que denota uma ação que eu pratico e recebo. Então, todos os verbos, todas as ações que nós praticamos e recebemos serão verbos reflexivos. E todos eles vão terminar, vão acompanhar, né, esse pronome ser após o seu verbo no infinitivo. Duchar é o verbo, ser é o pronome. Ele se transformou em duchar-se, ou seja, tomar banho, se for traduzir em português, tá? Para o português. Agora, voltando aqui para esses pronomes. Esses aqui são pronomes que vão acompanhar cada pessoa. Repararam que eles serão diferentes? Ó, para cada pessoa eu tenho um pronome diferente. Por quê? Eles vão indicar que eu estou usando um verbo, tá? Que é uma ação que eu estou praticando e recebendo. Por exemplo, ao invés de nós falarmos assim, eu levanto, eu falo que eu me levanto. Não é assim em português?
Eu me levanto. Por exemplo, em português nós falamos também assim, eu me penteio, né? Eu me maquio, certo? Por quê? Eu usei esse me para expressar que é uma ação que eu pratico e recebo. Eu faço isso comigo mesma, ok? Então, em português, nós também usamos esses pronomes aqui, ok? Então, vamos lá. Claro, com algumas diferenças, tá, gente? É parecido, mas não é igual. Será assim, ó. Yo me ducho e não apenas yo ducho, tá? Eu preciso ter esse pronomezinho antes. Tu te duchas, ele, ella ou usted, pode ser uma das três pessoas, tá? Dependendo do discurso. Se ducha, nosotros ou nosotras nos duchamos, vosotros ou vosotras os duchas, ellos, ellas e ustedes se ducham. Então, eu tenho que usar esse pronomezinho aqui antes, professora? Tenho, tá? Eu necessariamente preciso usar esses pronomes, porque eles é que demarcam que nós estamos usando um verbo reflexivo. Então, a marca de um verbo reflexivo é vocês observarem ele acompanhado, quando eles estiverem acompanhados com esse pronome ser. Tá legal? Tudo bem, gente? Então, olha, vamos dar um exemplo aqui com o verbo peinar-se, tá? Deixa eu só anotar aqui. Digamos que eu quero conjugar, eu quero formar uma frase em primeira pessoa, em yo, tá? Com o verbo peinar-se, tá? Eu botei uma coisa que apareceu mil. Deixa eu apagar. Pronto. Então, vamos lá. Tá aqui. Yo. O verbo não é peinar-se? Eu tenho que acompanhar com o pronome me, que ele sempre acompanha a primeira pessoa. Me. E vou conjugar o meu verbo. Me peino todas las mañanas. Por exemplo. Me peino todas las mañanas. Tranquilo? Tranquilo? Então, eu conjuguei o verbo peinar-se em primeira pessoa e eu acompanhei o me, porque eu me referi a mim, né? Então, para cada pessoa, eu tenho um pronome. Me, te, se, nos, os e se. Agora, digamos que eu queira construir uma frase. Vamos colocar aqui uma outra oração. Com o verbo acostar-se. Tá? Acostar-se, ele vai sofrer uma alteraçãozinha que depois eu vou explicar para vocês. Eu vou pegar um outro, tá? Aqui, ó, chamar-se. Ella, terceira pessoa agora do singular, aqui, ó, ella, tá? Se eu usei ella e o meu verbo é chamar-se, eu tenho que conjugar acompanhando esse pronome ser, porque ele pertence à terceira pessoa. Então, ella se, opa, tá juntinho, separei. Se chama, como ele se chama? Se chama Maria. Opa. Pronto, letra maiúscula. Maria. Ella se chama Maria. Repararam por que eu usei o se? Eu usei o se porque eu estou usando a terceira pessoa. Mas vocês viram que lá, nessa tabelinha aqui, eu também tenho um se repetindo lá na terceira pessoa do plural? Pois é, o se, ele vai aparecer na terceira do singular e na terceira do plural. Então, quando eu me referir a várias pessoas, ele também vai aparecer. Olha aqui, ó. Ellos. Peraí. Não dou resposta para vocês agora. Ó, vamos de novo. Ellos. Opa. Tá subindo por quê? Ellos se llaman. Porque agora eu estou no plural, olha. Llaman flexionou, conjugou na terceira do plural.
E o se eu usei do mesmo jeito, ó. Ellos se llaman Maria e... Vamos botar em espanhol. E Juan. Tranquilo? Maria e João. Tá bom? Bom, gente, claro que nomes, né? Nós não podemos traduzir, tá? Mas normalmente são nomes mais populares, né? No caso, Maria e Juan são nomes muito populares. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? Como se conjuga esses verbos reflexivos. Identificar que são reflexivos porque são ações que eu pratico e recebo, faço comigo mesma, ok? Vocês fazem com vocês mesmos. Temos que colocar aqui, ó, o verbo acostar-se. Opa! Ó, o verbo acostar significa... Podem colocar aí, não precisa que eu escreva aqui que demora um tempo maior. Acostar-se, deitar-se, afeitar-se significa barbear-se, quedar-se significa ficar, porque em português não existe ficar-se, tá, gente? Mas em espanhol, sim. E é muito mais comum em espanhol os verbos serem reflexivos que em português. Existem verbos que não são reflexivos em português e são reflexivos em espanhol, tá? Muitos, tá bom? Vocês vão observando isso à medida que forem aprendendo mais a língua espanhola. Então, espero que eu tenha ajudado, que vocês façam os exercícios que vem aqui na sequência das páginas e na semana que vem nós vamos conferir, tá bom? Besitos, que Dios les bendiga, cariños.